Vamos orar, vamos começar com oração. Senhor, nós te damos graça por esse dia, por esse momento, por estarmos aqui mais uma vez nesta aula, aprendendo sobre os dons espirituais. Que o Senhor, meu Pai, ative em nosso espírito todo o discernimento, toda a revelação e toda a força dos dons espirituais, para que possamos ser usados como um instrumento de excelência nas tuas mãos, para que possamos usar como ferramenta de evangelização, ferramenta para abençoar vidas e pessoas, Pai. Que o Senhor fale conosco através deste estudo e possa nos abençoar. Abençoa a nossa casa, o nosso lar, cada um que está acompanhando agora, seja ao vivo aqui na sala, seja a aula gravada, que o Senhor, meu Pai, se manifeste de uma forma extraordinária em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Glória a Deus, então. Pessoal, vamos continuar aqui, então, falando sobre o dom de línguas estranhas. E hoje a gente vai falar aqui sobre as qualidades, as manifestações e os desdobramentos deste dom, tá? Na aula passada falamos sobre o dom de línguas estranhas dentro do conceito da nevoar, que é a profecia estática, e vimos que a manifestação deste dom, ela já ocorre antes mesmo de Atos capítulo 2. No Antigo Testamento há relatos, vimos então que até mesmo o famoso historiador Flávio Joséfo citou sobre isso, né? E foi muito bacana aquele estudo, tá? E hoje a gente vai dar continuidade e, além de falar sobre o dom de línguas estranhas, nós vamos entrar também dentro do outro dom, que é a interpretação. Então, vamos falar sobre duas coisas ao mesmo tempo. E aí, nas próximas aulas, a gente vai fazendo essa mesclagem, entendeu? Eu não criei ainda o esboço das outras aulas, mas vou criar, vou pesquisar, e mesmo alguns estudos que eu já tenho, né, o esboço, sempre eu vou lá e dou uma melhorada ainda. Tem isso também, tá? Esse mesmo aqui agora, eu peguei ele hoje, fiquei umas 2 horas melhorando, adicionando mais coisas, né, do que eu já tinha pregado, e é isso daí. Vamos lá? Ó, acompanhando aqui então a apostila, o esboço, não é nem apostila, né, é esboço. Eu anotei aqui 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, que diz assim: e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos. Inclusive, deixa eu fazer uma pausa aqui. Para falar do dom de discernimento de espírito, eu tenho duas formas. Uma forma fácil e, assim, textualmente bem simples, entendeu? Mas também eu tenho uma teoria, eu chamo de teoria, tá? Uma hermenêutica, uma forma de se interpretar não só dentro do texto, mas dentro do sentido amplo do dom espiritual. E aí, quando eu for falar sobre esse dom, quem sabe a gente fala semana que vem, né? Eu vou elaborar, assim, um conceito bem top, mas é bem mais complicado entender por esse âmbito, né? Mas eu acredito que fica até melhor, tá? Mas vamos lá, continuando o texto, diz assim, ó: e a outros a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas, tá? Vamos começar aqui com as qualidades deste dom de línguas estranhas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 diz assim, ó: porque o que fala em línguas desconhecidas não fala a homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios, né? Quando tu for falar mistério, tu coloca assim, mistério, para ficar bem assembleano, viu? Bem pentecostal, tá? Brincadeiras à parte, tá bom, irmãos? Só para descontrair. Primeira qualidade, então, falar em mistérios. Ó, eu anotei duas palavras aqui, que é entender.
Entender, ninguém o entende. Até que eu falei sobre isso na aula passada também, então vou passar assim rapidinho. Significa escutar, ouvir, compreender, ouvindo, tá? Tem a ver com acústica. Ó, a palavra, então, mistério, deixa eu ver aqui. A palavra, então, mistério, irmãos, que é mysterion no grego, significa segredo. Aquilo que só pode ser conhecido por meio de revelação. É como uma verdade particular. Falar em segredo ou falar em mistério é como eu chegar assim, eu acho que você já até ouviu essa explicação, é como eu chegar no ouvido de alguém e falar ali só para aquela pessoa ouvir, é falar em particular. Vem cá, fulano, deixa eu falar um negócio aqui só para você ouvir. Então, falar em mistérios com Deus é assim, só Deus vai entender. Inclusive, há uma teoria, eu tenho que falar assim, tá, irmãos? Tem que ser honesto. Há uma teoria de muitos pregadores, já pregaram sobre isso, que eu também até acho que é uma verdade, mas alguns pregadores falam que quando a gente fala línguas estranhas, até mesmo os demônios não conseguem acompanhar. Aí tem todo um conceito, porque o diabo perdeu essa capacidade e tal, isso, aquilo, outro, né? E são sons que são discernidos. A gente aprendeu que são as línguas estranhas são sons que literalmente saem do nosso espírito, né? Porque são sons que às vezes não tem uma conexão direta com a língua materna que a gente. E aí se torna uma coisa totalmente espiritual. Então a gente chama isso de teoria. Eu já tive experiência assim de estar orando por libertação e um demônio incorporado e eu falar línguas estranhas, ele e essa teoria ser comprovada, o demônio dizer que não estava entendendo nada, ou até mesmo aquela teoria de línguas de fogo, né? Que fala sobre o batismo de fogo, de eu orar e a pessoa está incorporada no demônio sem que eu mande, dê algum comando, fale nada, só cheguei perto orando em línguas estranhas e o demônio falou, para que eu estou me queimando. Para de falar esses negócios que eu estou me queimando, estou sentindo fogo me queimar. Mas eu não falei para o demônio seja queimado, ou queime em nome de Jesus, nada. Só cheguei perto e eu estava falando em línguas estranhas, ali na unção, no mistério, né? Então, é isso aí. Ó, essa palavra mistério tem uma raiz semântica, uma derivação, que é a palavra grega mur, que significa calar a boca ou fazer silêncio para ocultar algo, que é a mesma coisa de falar em particular, tá bom? A mesma coisa. Certo? Então, a primeira coisa, a primeira qualidade é que a gente fala diretamente com Deus e fala segredos. Segunda qualidade, e que eu acho que é a mais importante, inclusive, de todas as que a gente vai falar, a mais importante é essa, tá? Edifica a si mesmo. 1 Coríntios 14, 4. O que fala em línguas desconhecidas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Oikodomeo é a palavra edificar no grego, que significa erguer um edifício, que significa construir, significa reforçar ou reconstruir, também tem a ver com fazer uma reforma, uma ampliação, tem tudo a ver, entendeu? Então, qual que é a ideia? Qual que é a ideia? Deixa eu liberar uma pessoa aqui, irmãos. Qual que é a ideia? Deixa eu ver ela aqui, onde ela está pedindo. Ah, tá, achei. Ela conseguiu? Entrou? Deu certo. Ó, qual que é a ideia, então, de edificar a si mesmo? Todas as vezes, então, que eu me coloco para orar em línguas estranhas, eu passo ali 5 minutos orando, espontaneamente, porque eu mesmo quero. Não porque eu senti um arrepio na coluna, não porque eu discerni, eu estou orando porque eu quero orar. Então, qual que é a ideia? A ideia é edificar. O que significa edificar? Significa tudo isso. Erguer um edifício, construir, reforçar,
reconstruir, ampliar. Tem a ver com construção, alguém que constrói, né? Se eu orei 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, sem parar em línguas, saí então deste período que eu estava orando em línguas estranhas. Eu tenho que crer, porque a palavra assim diz, que algo aconteceu no meu espírito, que por mais que eu não veja, o meu espírito pode ter sido ampliado, ou seja, ficou maior, certo? O meu espírito, falando do espírito, tá? Recebeu uma construção, foi construído algo dentro dele, ativado algo dentro dele, ele foi reforçado, ou ele até mesmo foi reconstruído. Inclusive, essa palavra reconstruir, dentro desse entendimento que a gente está falando aqui, você se lembra do renovo, né? A gente que veio do pentecostalismo fala muito sobre isso. Deus quer te renovar. Recebe o renovo de Jeová, igreja, tá? Então, esse renovo tem a ver também. Não é algo. Tá bom que muitos pentecostais não vai conseguir explicar na profundidade assim, como eu estou falando para você, entendeu? Então, o renovo é a pessoa que estava sem poder de Deus, sem unção, estava fria por causa do pecado, estava distanciado, desviado, ou simplesmente não orava mais em língua, não dava mais importância, entendeu? E, de repente, essa pessoa foi reativada. Então, algo que tinha sido desconstruído dentro da pessoa foi construído novamente, ou foi ampliado novamente. O sentido figurado de edificar é uma construção, é quando você está construindo algo. Por exemplo, nós somos considerados uma casa, tá? Inclusive, a primeira tradução é erguer um edifício. Uma coisa que você tem que ter em mente, que naquela época da Bíblia, ou no Antigo Testamento, todo tipo de edificação para cima era pecado. Era blasfêmia contra Deus. Você entendeu? Edificou para cima, ou seja, um prédio, um edifício naquela época, dentro dos padrões de uma visão judaica, né? E até cristã também. Todo o edifício ele tinha que ser grande assim, ó, para os lados. Não para cima. Porque para cima significava idolatria. Aí você lembra da Torre de Babel. Então, o entendimento é que o espírito ele cresce horizontalmente, entendeu? Cresce assim, horizontal. Então, se eu tenho uma casa, se eu sou uma casa, se eu sou um edifício, como que eu cresço espiritualmente? Uma das revelações é essa, orando em espírito, orando em línguas estranhas. Eu vou ampliar. Então, por exemplo, hoje eu sou uma casa de 3 cômodos. Passei um ano todo. Estou dizendo que isso é a pura verdade ou o que acontece desse jeito, não. Estou dando um exemplo. Aí eu passei o ano todo agora exercitando esse dom de orar em línguas estranhas, né? E agora eu não sou mais uma casa de 3 cômodos. Eu sou uma casa com 4 cômodos. Porque eu cresci, foi ampliado algo dentro de mim, entendeu? E a edificação, irmãos, do Espírito, ela não acontece apenas por causa do dom de línguas, não. Um louvor também edifica. A pregação da palavra edifica. Tem muitas coisas que edificam a nossa fé, tá? Que nos faz crescer. A experiência, a maturidade, até o sofrimento, quando você o vence, edifica você, deixa você mais resistente e mais forte. Mas um dos princípios espirituais para o fortalecimento, para o crescimento espiritual, coisa básica e simples, é orar em espírito. Orar em línguas estranhas. É exercitar esse dom, tá? Eu botei aí para vocês no esboço Judas, capítulo 1, versículo 20. Vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. Então, mais um texto aqui, falando sobre orar no Espírito, orar no Espírito Santo. E o que é orar no Espírito Santo? É o seu espírito em íntima comunhão com o Espírito Santo e você buscando a Deus, tá? Passando aqui uma folha. A próxima característica, ou a próxima qualidade de orar em línguas é porque essa pessoa ora bem, tá bom? Ó,
1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14 também. Porque se eu orar em línguas desconhecidas, o meu espírito ora bem. Mas o meu entendimento fica sem fruto. O que é, irmãos? Orar bem. Vou resumir para a gente ganhar tempo. Orar bem é orar corretamente. Orar certo. Orar de uma forma apropriada. Orar, e a gente até acredita que é orar, e às vezes as necessidades que a gente não consegue expressar em uma oração com o seu idioma, né? Haja visto que a Bíblia também diz que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele até traduz gemidos inexprimíveis como palavras. Tradução mais certa é essa. Ele traduz os gemidos inexprimíveis como palavras, ou seja, ele pega o som que o gemido da alma faz ou do espírito faz e traduz isso por palavras. Então, esse gemido ou esse som das línguas estranhas, ou das línguas desconhecidas, ou até mesmo da névoa estática, é um som que representa uma oração. Por isso que a gente fala também, usa esse termo, orar em línguas estranhas, porque é uma oração também. E é uma oração certa, é uma oração correta. Há testemunhos, né? Você pode experimentar esses testemunhos também. Eu já vi muita gente contando que estava numa situação assim que, poxa, agora o que eu vou fazer? Sei lá, quebrou o carro e você está sem sinal do celular, está sem crédito, tá? É impossível alguém ser comunicado ou alguém vir te ajudar. Tipo assim, entendeu? Você já orou e falou, meu Deus do céu, me ajuda, manda alguém aqui. E aí você tem esse conhecimento, porque o seu espírito ora bem. Ok? Então você faz o quê? Em vez de ficar orando em português, coloca o seu espírito para orar e começa a falar línguas estranhas. Você vai entender alguma coisa? Na dica de nada, a não ser que você tenha uma interpretação. Mas você tem o conhecimento bíblico que sabe que você está orando da forma correta. Com línguas estranhas, eu estou aqui orando palavras e sons que eu não tenho nem ideia, mas dentro da minha cabeça, eu estou falando para Deus, Senhor, manda alguém vir aqui me socorrer, manda alguém vir aqui e me ajudar, entendeu? Manda um socorro, alguém tem que vir, alguém tem que atender, sei lá. Você começa a ter essa experiência. Então, orar bem é isso, entendeu? Pode criar até devocionais, sei lá. Estou diante de uma situação que eu não sei se eu vou para a esquerda ou se eu vou para a direita. Ah, eu não sei, eu vou pedir a Deus uma orientação. Começo a orar em línguas, começo a orar em espírito. Até que venha esse discernimento, seja por uma intuição, um sonho, uma revelação, uma profecia. Então você pode usar esse dom desta forma, tá bom? O William está perguntando, apóstolo, no momento que falamos em línguas e lágrimas descendo, quer dizer que são gemidos inexprimíveis? Também pode ser, sim, William, pode ser. Pode ser que seja assim. Através da emoção, né, que você está sentindo ali, do poder de Deus que está sobre você, ou apenas de um simples aquebrantamento. Sim, pode ser, tá? Eu anotei aqui ainda os versículos, eu anotei o mesmo versículo de 1 Coríntios 14, 14, na versão King James, que diz o seguinte, pois se oro em línguas, o meu espírito também ora. Olha como que muda, né? Mas o meu intelecto fica improdutível. Versículo 15 diz o seguinte, diante disso, o que iremos fazer então? Vou orar com o meu espírito e ao mesmo tempo com a minha mente. Cantarei com o meu espírito, mas igualmente farei com a minha razão, ou seja, com a minha mente, né? É o que eu acabei de falar. Eu estou numa situação. Agora, vou mudar até a analogia, o exemplo. Estou no culto, estou louvando, estou adorando, e comecei a orar em línguas estranhas espontaneamente, porque eu decidi orar, senti vontade de orar e comecei a orar, entendeu? E aí,
Você sabe, você está orando aqui, mas a sua mente é: estou orando, mas estou vendo o irmão cantar. Estou orando aqui, estou pensando na conta que eu tenho que pagar amanhã. Estou orando aqui e muitos pensamentos, às vezes até de pecados, de iniquidade, está vindo e você batalhando aqui. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, ó, quando você estiver orando em línguas, você não vai entender nada. O seu intelecto vai ficar sem fruto nenhum, que você não vai estar entendendo. Mas o que faremos? Ore também com o seu entendimento, com a sua mente, com os seus pensamentos. Entendeu? Aí você está usando. Aí eu digo assim, ó. Se a línguas estranhas é uma arma de batalha espiritual ou um dom para você edificar, se é uma oração que você está ali pedindo uma decisão, uma ajuda, um caminho, então, dentro de uma visão, de uma simbologia, de uma analogia, de uma linguagem de figura, se eu tenho uma arma, e essa arma se chama línguas estranhas, eu estou atirando aqui, ó, tal, 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 no alvo. Paulo está dizendo, use a outra mão, a outra arma, que é a mente. Então é como se eu estivesse atirando, fazendo uma coisa só, mas atirando com duas armas. É orar com o som da minha boca e ao mesmo tempo orar com a minha mente. Então é isso que Paulo aconselha, né? Para você não ficar ali orando línguas estranhas e a sua mente ficar vaga, ficar voando, né? Ó, Efésios capítulo 6, versículo 18 ao 21. Orando em todo tempo, com toda a oração e súplicas no Espírito. A palavra súplicas, irmãos, muitas vezes ela é traduzida como um pedido insistente. O que é um pedido insistente? É algo que você fica pedindo até receber, entendeu? Lembra quando tu era menino rei? E tu ia para o supermercado e ficava, pai, me dá isso, mãe, me dá aquilo, pai, me dá isso, me dá aquilo. Até ele te dá, eu te dá logo, menino. Pronto. É mais ou menos isso, entendeu? Ó, então, orar em espírito, orar em todo tempo, tá? Vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada ao abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e que eu faço. Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará tudo. Então o apóstolo Paulo está dizendo para as pessoas, falando para mim, para você, para nós, que devemos orar com orações, com pedidos insistentes no Espírito, entendeu? E o que é orar no Espírito? É colocar o Espírito para orar. E entendemos aqui que a línguas estranhas é uma oração espiritual. Tá bom? Eu anotei desses versículos todos aqui uma palavra no original que é kairos, muito conhecida inclusive, tá? Quando Paulo diz assim, orai em todo o tempo. Essa palavra significa estação adequada, oportunidade, ocasião, entendeu? Kairos é o tempo de oportunidade. Kairos é o tempo oportuno. O que é tempo oportuno? O tempo certo. É derivado da palavra cara, que significa cabeça, referindo-se às coisas chegando a um ponto crítico. O que é o ponto crítico? É o ponto crucial, né? O ponto certo, um ponto vital. Tá? Inclusive a cabeça, o cérebro da gente é um órgão vital. Para tirar o máximo de proveito. Kairos é o momento adequado, o momento certo, o momento favorável, né? Pois bem, passando aqui. Agora vai complicar mais um pouquinho, mas tá fácil também de entender. Agora nós vamos não
ver apenas as qualidades. Agora nós vamos para as manifestações e os desdobramentos do dom, certo? Eu anotei aqui, ó, falar outros idiomas terrenos, apesar que eu citei isso na última aula, mas eu coloquei aqui de novo, só para a gente relembrar e isso frisar na nossa cabeça, que eu posso estar falando em línguas estranhas, ok? E não estou entendendo absolutamente nada. E quem está me ouvindo também, nada. Mas um desdobramento, ou seja, uma das manifestações e isso eu até disse na aula passada e repito, que é raríssimo, ainda mais que a tecnologia avança. Na época dos apóstolos, irmãos, isso não era só necessário, era urgente. Hoje a gente tem muitas tecnologias de traduzir idiomas, entendeu? Então está mais fácil do que naquela época dos apóstolos. Inclusive, quando eu estava lá em Israel, que o nosso guia judeu a gente foi lá no cenáculo, onde supostamente, né, que eles dizem assim, que eles não têm, às vezes, a confirmação certa do local, mas a gente foi lá no lugar onde os apóstolos estavam reunidos para receber o cumprimento da profecia de Atos capítulo 2, e lá o nosso guia disse assim, olha, aqui aconteceu uma das coisas mais importantes que fez o cristianismo crescer. Aqui eles receberam outros idiomas para falar para outras nações. Aqui foi um verdadeiro milagre, entendeu? E aí a crítica dele porque muita gente fala que eles falaram uma língua maluca, né? Que eles até foi com jeito assim. Mas aqui na verdade eles falaram outros idiomas que isso a gente já falou, né? Eu fiquei pensando, eu já tinha esse conhecimento sobre a profecia estática, né? Falei, não vale nem a pena eu discutir com esse cara para lembrar ele, ou ele finge que não sabe. E talvez não saiba mesmo, mano. Talvez não saiba, tá? Falei, não vale nem a pena eu discutir com ele e explicar para ele que o que aconteceu aqui foi a profecia estática, nevoar. Talvez o cara saiba, mas ele fala aquilo já para derrubar o argumento pentecostal, né? Ou do mover carismático. Mas um dos desdobramentos, uma das manifestações, irmãos, é isso mesmo. É eu falar em outros idiomas, literalmente, fluentemente, ou falar em outros idiomas, eu não sei, mas de repente o Espírito Santo me tomou, eu estou falando aqui em línguas estranhas, estou citando palavras ou fragmentos de palavra, sei lá, em alemão, em chinês, em japonês. E é lógico que a gente aprendeu que os dons eles são manifestos conforme a necessidade, a utilidade deles. Então, se você nunca vai na China, eu vou na China, será que eu vou? Ou eu vou orar por um chinês? Então, não espere que o Espírito Santo vai te conceder a manifestação do dom na hora do mover ali, para tu falar chinês, se tu nunca vai na China, ou tu nunca vai evangelizar um chinês, entendeu? Porque tem gente que fica nessas neuroses, entendeu? Não, então eu vou começar a orar em línguas estranhas até eu aprender alemão. Tu vai na Alemanha, por acaso, evangelizar? Ah, não, eu tenho um propósito disso. Pois é, quando tu estiver lá e Deus achar que há necessidade, aí vai acontecer naturalmente a manifestação, sem precisar do mecanismo da manipulação da alma, entendeu? Caso contrário, faz um curso de idioma, que eu acho que é mais vantajoso, porque daí fica decorado. Porque falar em línguas estranhas e na hora ser uma mensagem para uma outra pessoa de um outro idioma, aí é que é o sobrenatural, entendeu? Aí, poxa, o apóstolo falou aqui em línguas estranhas, o Espírito tomou ele e ele falou em um idioma aqui que só uma pessoa entendia. Aí isso que é forte, irmão. Aí eu nem saber que era uma mensagem para aquela pessoa, entendeu? O impacto é aí. A pessoa chegar para mim, tu já estudou esse idioma? Não, eu nunca estudei. Ou seja, o sobrenatural é mais bacana, vamos dizer assim, nestes momentos. E aqui nós temos, eu anotei um versículo, mas tem um outro também, que é 1 Coríntios 14, 21. Mas eu anotei aqui
Atos capítulo 2, versículo 11 e 12, que diz assim: cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossa própria língua, ou seja, no próprio idioma deles, falar as grandezas de Deus, né? E aqui a gente vai chegar aqui também, eu já vou conectar aqui. Você viu que aqui eles falaram grandeza de Deus, ou seja, coisas grandes de Deus. Eles não só apenas falaram, aí estou falando dos desdobramentos, tá? Eles não falaram apenas o idioma terreno, como eles trouxeram revelações. De quê? De grandezas de Deus. E quais foram essas grandezas de Deus? Não está explícito. O escritor não colocou. Não, eles falou das grandezas de Deus, dizendo que alguém vai prosperar, de que o reino está vindo, de que foi uma profecia, uma revelação, não sei. Só sei que eles testemunharam que as línguas que eles estavam falando, mesmo que eles não sabiam o que estavam falando, mas quem estava ouvindo sabia o que estava falando, falaram coisas ali que foram diretamente ao coração daqueles homens que estavam ali. Então, aqui a gente começa a ver os desdobramentos, entendeu? Que além de falar no idioma de outras pessoas, eles falaram segredos, códigos, revelações, coisas assim que Deus deu a eles, Deus mandou falar, né? Versículo 12: todos se maravilharam e estavam suspensos, ou seja, pasmos, impressionados, impactados, dizendo uns para os outros: que quer dizer isso, entendeu? Eles ficaram tão impressionados com aqueles homens simples falarem outros idiomas assim de uma forma tão top, entendeu? Aí, um outro desdobramento do dom de línguas estranhas é o próprio dom da interpretação de línguas estranhas. Envolve a interpretação das línguas estranhas, como veremos a seguir. Aí, 1 Coríntios 12, 10. O finalzinho do versículo, tá? E a outro, a interpretação de línguas. Vamos lá. A palavra interpretação, no grego, hermeneia. Aí, inclusive, eu coloquei aí que uma palavra que a gente conhece muito, ou na verdade, é uma técnica de teologia, entendeu? Que quem vai fazer um bacharelado em teologia vai estudar hermenêutica, tá? Hermenêutica é a técnica que te ajuda a interpretar o texto, tá? Então, essa palavra interpretação de línguas estranhas é a palavra hermenêutica, hermeneia. E você pode procurar na internet um monte de estudos bíblicos, coloca lá interpretação de línguas estranhas. Tu vai ver a primeira coisa que o pessoal vai dizer, e é bom às vezes a gente também pregar desse jeito, tá? Ó, interpretação não quer dizer que é a tradução, mas dentro do sentido do texto é a tradução. Eu entendo que os pregadores e os pastores vão falar assim, mas não é uma tradução. Eu já falei isso também. E dependendo do ambiente, nós estamos num ambiente de estudo. Então eu posso falar isso, entendeu? Se eu estou num ambiente de pessoas mais simples no entendimento, né? Pessoas assim que não têm tanto conhecimento, eu posso falar dessa forma também. E dizer assim, pessoal, não é que é uma tradução, na verdade é a tradução, só que não como a pessoa acha que é, traduzido palavra por palavra, não é a tradução de palavra por palavra, tá? Aí, para isso, a gente vai dizer o quê? É uma explicação, que é a outra tradução da palavra hermeneia, é explicação. Ou o significado equivalente, ao invés de palavra por palavras. Então, na interpretação de línguas estranhas, sei lá, eu falei 30 palavras. A tradução pode ser só: o Senhor vai te abençoar. Mas eu falei, aparentemente, saiu som da minha boca, que foram muitos sons. Aí vem a interpretação desse tamanho. O som foi assim. As línguas estranhas foi assim. A tradução foi isso aqui. E pode ser o contrário também, entendeu? A pessoa falou só isso aqui de línguas estranhas. E a tradução foi algo grande.
Porque, na verdade, não é a tradução de palavras por palavras. A pessoa vai trazer o significado conforme ele recebe no espírito a informação do que ele quer dizer, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta aí, irmão? Faça a pergunta. Ou abra o áudio aí, ou coloca aqui nos comentários aí, tá? Enquanto isso, eu beber uma água aqui, questão. Vamos lá. A interpretação se desdobra em... Vou ler aqui para vocês os versículos. 1 Coríntios 14, do 13 adiante. Sendo assim, aquele que fala em línguas, orem para que possa interpretá-las corretamente. Pois se eu oro em uma língua, o meu espírito também ora. Mas se o meu intelecto fica improdutivo, mas o meu intelecto fica improdutivo. Diante disso, o que fazer então? Orarei com o meu espírito. Então a gente percebe, eu já falei, mas eu vou citar novamente. Isso é uma oração. Eu estou interpretando ou traduzindo uma oração. Entendeu? Então, por isso também que às vezes eu estou aqui orando em línguas estranhas, para mim mesmo, tem ninguém perto. Eu entrei no meu quarto e estou lá orando. Eu estou fazendo uma oração. E eu mesmo recebi a interpretação do que Deus quer falar comigo. Ou até com outra pessoa, seja lá numa situação, entendeu? Porque é a tradução, é a interpretação de uma oração. Só que não é só isso também que eu posso interpretar. A interpretação não é só de uma oração. Ó, o texto vai dizer, mas ao mesmo tempo, com a minha mente, eu oro com o meu espírito, eu oro com a minha mente. Aí a próxima coisa que é, cantarei com o meu espírito. Então, na hora do mover, que eu estou ali rendendo-me em orar em línguas estranhas, eu posso não estar fazendo apenas uma oração, eu posso estar cantando. Então, tem manifestações que é como um cântico, entendeu? É como uma canção espiritual. Ok? Nós vamos falar disso aqui agora e aqui embaixo. É nas palavras original. Mas cantarei também com meu espírito. Como poderá alguém que está entre os irmãos, entre as pessoas ali, os não instruídos declarar o amém, a atuação de graça, visto que não entende o que diz? É possível, versículo 17, é possível que estejas dando graça. Aí é outra coisa, viu? Então nós temos aqui oração, nós temos aqui cantar, nós temos aqui dando graça. O que é dando graça? É outra coisa aqui, é outro desdobramento, entendeu? É outra manifestação desse dom. Que inclusive, todas essas aqui, eu posso interpretar. Eu posso interpretar a oração, a canção e até o que é dando graça. Muito bem. Mas o teu semelhante não está sendo edificado, porque ele não está entendendo nada. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vós. Vamos lá. A palavra cantarei, psalo, que tem a ver com salmos. Em inglês se traduz salmo. É como se o P não tivesse. Se a gente tira esse P, salo, a gente lembra de salmo. Então fica mais ou menos assim, entendeu? Cantar aqui é cantar um salmo, é fazer uma música, é cantar acompanhado de instrumentos. Definição ou definições significa contrair-se ou vibrar, entendeu? Aí você usa a sua criatividade. Ou seja, tocar um instrumento de cordas, celebrar um culto divino com música, ordes que o acompanhem, fazer uma melodia, cantar. Então, quando ele está dizendo aqui, o que farei? Orarei com meu espírito. O que farei? Cantarei com meu espírito. Então, agora a gente faz até uma conexão com
Antigo Testamento, mas vamos continuar aqui. Já a gente faz. A palavra louvar. De outra forma, se louvares a Deus apenas com teu espírito. Aí eu anotei. A palavra louvar é bem dizer, que significa falar bem, elogiar ou abençoar. Olha o prefixo, aí nós vamos na raiz da palavra. O prefixo é el, que significa bem ou boa. O sufixo, logo. Então você junta duas coisas, boa e bem e palavras, ou seja, que liberar palavras boas. A palavra logos está ligada ao entendimento de razão, ou seja, mente e fala. Então, outra definição da palavra é conferir o que é algo benéfico. Segundo a concordância Strong, isto é abençoar, agradecer ou invocar uma bênção e até mesmo prosperar. Ele está dizendo assim, se eu louvarei com meu espírito. O que é louvar, então? É liberar uma palavra de bênção. É liberar uma bênção. É falar palavras boas. É falar coisas do bem. Entendeu? Então, louvar é isso. Também tem a ver com agradecer. Mas agradecer vai ser literalmente a próxima expressão, tá? Então, eu posso cantar, fazer uma oração. Eu posso também liberar palavras de bênção, ou seja, até a interpretação. Pode ser eu liberando palavras de bênção. A interpretação das línguas estranhas pode ser que eu estou abençoando alguém. Olha os desdobramentos, irmãos, tanto que é forte esse negócio. Aí ele diz assim, ó, é possível que eu esteja dando graças, fazendo uma ação de graças. Versículo 17, né? Então, essa expressão, ação de graça, vai despertar o espírito dos irmãos que já foram católicos. Tu já foi católico? Então, tu vai lembrar dessa palavra aqui, Eucaristia. É a palavra ação de graça. Eucaristia significa gratidão, agradecimento, um ato de adoração. Agradecer, aí eu que anotei essa frase aí. Agradecer quando tudo lhe é contrário é uma arma de batalha espiritual. Palavras de Eliseu Lustosa. Yeah! Lembra quando eu levo vocês ou os irmãos que me seguem lá? Aí eu começo a oração assim, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mesmo que a gente está lascado, sem dinheiro, sentindo dor, endividado, você declara, o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Então o que você está dizendo no mundo espiritual? Que por mais que a sua alma esteja num aperto, numa solidão, numa depressão, cheia de problemas com dívida, com filho, com... Tem mães e pai de pets aí, o cachorro, o periquito, o papagaio. Você está dizendo, está tudo caindo, estou no olho do furacão, mas eu estou dizendo, o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Isso é ação de graça. Isso tem a ver com louvor. Isso tem a ver com isso. Então, a interpretação das línguas estranhas pode ser isso também, irmãos, tá? Pode ser isso também. Eu estou interpretando e traduzindo isso. Na aula passada sobre o conceito da nevoada estática, aprendemos que o fenômeno da glossolalia, ou línguas estranhas, poderia vir com uma mensagem revelada, ou como um enigma, como uma revelação, algo que já está claramente dito, falado, explícito, ou até como um enigma, um segredo. Inclusive, temos aqui uma conexão bíblica com o Novo e o Antigo Testamento, com o conceito da nevoada estática. Quando Saul desce e se encontra com os profetas, eles estão profetizando e tocando um som. Tocando instrumento, quer dizer. O texto vai dizer, então chegarás ao alteiro de Deus, aonde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto e trazem diante de si salteiros, tambores, flautas, harpas, e eles estarão profetizando. Ou seja, eu pegar o meu violão, vou dar um exemplo, pegar meu violão e ficar lá
Racantoria, labassora. É isso que os profetas estavam fazendo, falando língua estranha e tocando um violão. Entendeu? É o que o apóstolo, a conexão que eu quero fazer é o que o apóstolo Paulo está dizendo. O que farei? Cantarei com o meu espírito, mas cantarei também com o meu entendimento. Então, cantar espírito aqui, ele está falando em liberar línguas estranhas e pegar um violão e ficar aqui, entendeu? Ou um tambor, ou um pandeiro, sei lá, um piano, estou aqui. Qualquer instrumento, irmãos, tá bom? Então, é essa conexão. Aí eu anotei aí, 1 Coríntios 14, 15. Diante disso, o que fazer então? Orarei com meu espírito, mas ao mesmo tempo com a minha mente. Cantarei com meu espírito, mas igualmente com a razão. Então, mais uma conexão da nevoar e aquilo que aconteceu lá com Saul e os profetas e Samuel e todo mundo ali. Então, mais uma conexão, né? E aí, para a gente finalizar a aula de hoje, que já foi aí quase 1 hora, né? Até achei que seria menos, mas tá bom. Nós temos aqui um sinal para os crentes e para os não crentes. Vamos lá? O texto diz assim, ó. Deste modo, as línguas são um sinal para os não crentes, que é justamente o contrário de alguns pastores e líderes que eu... Ó, é tipo aquele batista renovado ou presbiteriano renovado. Me perdoe os irmãos que já foram assim. Mas talvez tu já ouviu falar disso, ó. A gente aqui ora em espírito, aqui a gente ora em línguas estranhas, mas não pode incomodar as pessoas, entendeu? Ainda mais que hoje vai ter muito visitante, vai vir o meu patrão. E o meu patrão é um cara culto, um cara acadêmico, um cara muito inteligente, muito intelectual. Então vamos evitar de falar muitas línguas estranhas aqui, porque senão ele vai pensar que nós é tudo doido, tá? Para não gerar confusão, sabe? Tu já ouviu isso? Então, isso acontece. Mas a Bíblia está dizendo que justamente é para eles. É para aqueles que não são crentes. O texto vai dizer o seguinte: mas para os incrédulos. A profecia, entretanto, não é um sinal para os que não são crentes, mas para os cristãos. Se, portanto, toda a igreja se reunir num lugar e todos falarem em línguas, e entrar ali pessoas não instruídas, ou seja, que nem sabem o que está acontecendo ali, ou descrentes, incrédulos, por acaso não dirás, estão loucos? O que esse povo está fazendo? Que maluquice é essa? O que eles estão falando mesmo, gente? Eles vão dizer isso, né? Mas se todos profetizarem e alguém, um incrédulo ou não instruído entrar, será por todos convencido de que é pecador e por causa de todos será julgado. O segredo do seu coração se tornarão manifestos. E assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que, em realidade, Deus está entre vós. Então, aqui nós temos duas conexões, ok? Nós temos aqui o ato de orar em línguas como um sinal para os descrentes, e nós temos aqui a profecia como não um sinal para os descrentes, mas para os crentes. E se a gente juntar as duas coisas, né? Ou seja, eu estou orando em línguas e tem uma interpretação. E a interpretação é uma profecia, uma revelação que vai atingir toda a igreja, inclusive aqueles que não são crentes. Entendeu? E aí o que acontece? O não crente, quando você vem, pega a interpretação de línguas, pega a revelação e a profecia e entrega para ele. Paulo está dizendo aqui que pode ser
que os segredos do coração daquela pessoa incrédula vão ser manifestos, vão ser revelados. E a pessoa vai se aquebrantar, vai se arrepender. E aí, aquele pecado vai ser julgado. E o pecado julgado aqui é justamente absolver essa pessoa, é liberar o perdão para essa pessoa se sentir pecador e se arrepender. E aí, essa pessoa vai reconhecer que Deus está no nosso meio. A princípio, ele entrou no culto e disse: está todo mundo louco. Os caras fumaram um pesado ou tomaram uma cachaça braba. Mas não é que no meio dessa loucura veio um profeta, deu uma profecia, revelou os segredos do meu coração? É mesmo? É, e aí eu comecei a entender que Deus está no meio desse povo. Então é basicamente isso. Aí, de todos esses versículos, eu anotei uma palavra só como uma palavra-chave do texto, tá? Que é a palavra sinal. Você vai ver no esboço. Simeion. A palavra sinal é literalmente milagre. É traduzido como milagre. Sinal ou milagre, se a gente juntar as duas coisas, é milagre dado especialmente para confirmar algo, ou corroborar, ou autenticar. Sinal, então, é enfatizar ou enfatiza o propósito final que exalta aquele que dá. Quem é que dá o sinal? Deus. Então, exalto aquele que dá. Consequentemente, é usado dezenas de vezes no Novo Testamento para aquilo que autentica o Senhor e o seu propósito eterno, né? Especialmente fazendo aquilo que um mero homem não consegue replicar ou receber crédito. Sinal é o mesmo que um milagre. E o milagre é que dá autenticidade para a obra de Deus. E não só para a obra de Deus, para demonstrar que Deus está no meio de nós. Então, ele está dizendo o quê? Duas coisas. Que a profecia e as línguas estranhas são sinais de Deus. O que é sinais? Milagres de Deus. Operações divinas. Coisas sobrenaturais de Deus. Eu até anotei aí mais embaixo no finalzinho. Nesse contexto, no contexto que a gente está falando, da pessoa incrédula e do crente também, do incrédulo e do crente, que é um sinal, nós temos a profecia e as línguas estranhas. Estamos usando a palavra sinal. No contexto, o sinal é uma identificação de que algo sobrenatural está acontecendo ali naquele momento. Algo que os incrédulos não sabem, não entendem e não conhecem. Mas o crente sabe. O crente entende. Mas esse incrédulo, quando há uma profecia, quando há uma revelação, quando os segredos quando essa línguas estranhas ela vai para o seu desdobramento e tem a interpretação, e a interpretação vai trazer o quê? Uma revelação para o coração daquela pessoa. Os segredos do seu coração são manifestos. Ele começa a descobrir que ele é um pecador. Ele começa a gerar arrependimento. Ele começa a ver que Deus está falando com ele. Deus falou ali sobre o casamento do cara. Meu Deus, foi forte. Sobre um chamado, sobre algo que essa pessoa fez, entendeu? Aí já é a palavra de conhecimento, né? Meu Deus, foi forte. E aí o cara, realmente Deus está nesse lugar. Eu achei que aqui era uma bagunça, eu achei que isso era maluquice, mas, sinceramente, Deus está nesse lugar. Então, queridos, é isso. Nós temos aqui as qualidades, as manifestações, os desdobramentos desse dom. E nós estudamos aqui um pouquinho também a interpretação. Alguém quer fazer uma pergunta? Faça ou cale-se para sempre. Mentira. Para sempre é muito tempo, né? Marcilene, pode falar, guerreira. Abre o microfone e pergunte. Sim, senhor. É assim, a gente sabe, né, tem o entendimento que a pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela já é liberta, tudo, já tem a vida transformada, é uma nova criatura, né?
Mas eu já vi pessoas afastadas do evangelho, inclusive a minha mãe foi uma dessas, que ela desviou-se, ela fumava, né? Beber ela não bebia não, mas ela fumava mesmo, não sei se o senhor conhece, acho que aqui a gente fala picadão, é aquele cigarro de corda, Uhum, misericórdia, né? sim. E tinha hora que quando ela começava assim, acho que ela começava a buscar, assim, ela começava a falar em línguas, né? Uhum. Ela começava a falar em línguas, e uma coisa assim que a gente ficava toda arrepiada, e eu ficava pensando assim, meu Deus, como que pode? Como que será que é do Espírito Santo mesmo isso? Porque como que o Espírito Santo vai habitar num templo que não está limpinho, né? Não Entendi. está de acordo, né? Uma vez também fui visitar uma conhecida minha, ela era da congregação, desculpa se tem alguém da congregação cristã aí, Não, pode falar, porque serve para as outras pessoas que vão vir depois, né? mas aí ela me convidou uma vez para assistir um culto lá na igreja dela, eu fui, e nossa, lá aquele estrondo, né? E eu apareci de surpresa na casa dela depois, e ela também fumava, Uhum. ela também fumava. Eu falei, Jesus, como que E não pode? só fuma, como na congregação também eles não acham que é um pecado mortal beber, entendeu? Então, Beber, eles exatamente. bebem, tranquilo. Assim, e também já é uma outra polêmica, né? É o famoso beber sem se embriagar. Mas aí, se a pessoa quer partir para essa teologia, também não acho que é pecado, que é errado. Mas eu acho que a pessoa deveria comprar um bafômetro para ver se. Tomei aqui um copo aqui, vamos ver se através do bafômetro eu já estou no nível de embriaguez, né? É. Inclusive, o dia que eu fui lá, o ancião, ele fala ancião, né? Ele estava ministrando sobre isso. Ele falava que pecado é você ir lá na porta do bar para escandalizar e beber lá, mas você comprar lá e levar para sua casa e tomar não é, não era pecado. Ele está diminuindo o falatório, né? Então, é válido, mas pecado é pecado em qualquer lugar, entendeu? Se o cara se embriagar lá no bar, é a mesma coisa se ele se embriagar em casa. Então, por mais que as pessoas não estão vendo, Deus está vendo, entendeu? É o que eu estou falando. É melhor a pessoa, nesse caso aí da bebida, é melhor a pessoa comprar um bafômetro e comer. Ou ter uma esposa, né? Que. Então, vai que é a esposa também, né? Então, melhor o bafômetro para a pessoa entender se está já alterado ou não. Porque a embriaguez é quando a pessoa já está alterada. Então, que nível é que a pessoa toma um golinho e não fica alterado, né? Então é isso. Mas continua, Guerreira, falando do. Não, e era isso, porque assim, eu, na minha pequenez, pensando, né, como pode, né, não vem do Espírito Santo isso, porque o Espírito Santo, ele é santo, né, ele Uhum, habita, nosso corpo é o templo do Espírito Santo e estamos buscando a santidade, mas daí a pessoa, ela está fora dos caminhos de Deus, fala um monte de coisa que não deve, né, que nem a minha mãe, ela já é falecida, né, uhum, dava umas crises nela que ela começava a amaldiçoar Deus, tudo, e às vezes do nada assim começava a falar em mistério ali, né? sim. Mas, Aí eu vou lhe responder. Isso vai servir para todo mundo. Isso também pode ser matéria para as próximas aulas. Vocês têm que entender, gente, que todos esses dons aqui, eles não são de Deus e não são do diabo. Ah, que isso, credo, meu Deus, misericórdia. Eles pertencem ao espírito humano. Eles pertencem à pessoa. E esses dons, eles podem ser usados como um instrumento, como uma ferramenta para os demônios e também para Deus, para fazer a obra de Deus, né? Automaticamente, eles são dados por Deus. Ou seja, se Deus foi que criou a gente, que criou o corpo, a alma e o espírito, quem criou os dons também foi Deus, ok? Porém, não é que Deus criou, ele vai usar. Tem pessoas que vão usar a palavra de conhecimento e fazer adivinhação. Ou seja, o que é a adivinhação? A adivinhação é a revelação que a gente vê na igreja
só que não por intermédio do Espírito Santo, por intermédio de um demônio, de uma influência demoníaca, entendeu? E seja de que linhagem for, se for da feitiçaria africana, oriental, ocidental, nórdica, celta, e tudo envolve qualquer coisa, entendeu? Ou seja, no fundo, é o homem, o espírito do homem que vai ser usado por Deus ou pelos demônios, pela luz ou pelas trevas. E outra coisa, o apóstolo Paulo diz que os dons espirituais, eles são irrevogáveis. Para vocês entenderem melhor, todas as pessoas nascem com todos os dons espirituais, porque nós somos espíritos. Simples. Antigamente, nas igrejas, tinha um negócio de falar, porque se eu orar em línguas estranhas, eu vou mostrar que sou mais espiritual do que os outros. Irmão, irmã, você não precisa se esforçar em nada para mostrar que você é mais espiritual que os outros. Porque você é espiritual de nascença. Você já nasceu com a parte espiritual. Agora, se você falar, não, aí tem que ativar os dons, ou se a pessoa vai para a macumba e vai dizer, não, tem que desenvolver. É a mesma coisa, só as linguagens que mudam, entendeu? Hoje, nos dias de hoje, está mais chique, né? A gente falar, vamos fazer um treinamento espiritual. Todas são expressões diferentes, mas a mesma coisa, para uma mesma coisa. É desenvolver os dons espirituais, ativar eles. Como? Através de meditações de yoga? Através de rituais de feitiçaria, de bruxaria, de magia? Ou através da busca pelo Espírito Santo, oração, adoração, jejum? Você entendeu? Os dons são os mesmos. Como eles estão sendo ativados ou como estão sendo usados, aí vai de cada pessoa. Então, irmãos, o bruxo lá, o feiticeiro, o macumbeiro, eu até me revolto às vezes porque tem igrejas e pastores, ou também, assim, revolto entre aspas, né? Tem gente que na época que era da bruxaria, ele revelava tudo. Entendeu? E quando aceitou Jesus, não revela mais nada, Deus não usa ele mais. Ah, mas quem usava era Deus ou era o diabo? Quando ele estava na bruxaria, era o diabo. Mas esses mesmos dons ainda estão dentro da pessoa. Por que ele não deixa ser usado por Deus, entendeu? Mas também vai da pessoa, a pessoa que escolhe. Nós já vimos aqui que o espírito dos profetas são sujeito à vontade dos profetas. Ele vai se deixar usar se quiser, e Deus não vai obrigar. Não é como os demônios, entendeu? O demônio vai obrigar. Ó, tu tem que incorporar aqui, tu tem que receber o guia, tu tem que receber o santo. Se não receber, o santo vai te colocar no balé, que é uma cerimônia de chicote, entendeu? Vai ter alguma coisa, desse jeito. Apesar também que a gente vê de uma forma implícita, muitos pentecostais antigamente, nossa, se eu não entregar aquela revelação, se eu não falar o que Deus mandou, Deus vai me pegar. Mentira, não vai, entendeu? Talvez uma pessoa vai ficar sem receber aquela edificação, e aí Deus vai usar uma outra pessoa, pode ser que use, ou pode ser que não, né? Mas Deus, ele não vai te cobrar porque você não entregou uma revelação, uma profecia, ou não foi usado naquele momento, porque Deus também te conhece as suas limitações, as suas necessidades, Deus te conhece. Deus não é o Deus vingativo que vai te cobrar. A sua mãe, então, irmã, ali era o Espírito Santo, ali era Deus, mesmo no meio do pecado, porque ali era o Espírito Santo acessando o espírito dela. Os pecados, as iniquidades, elas têm uma ligação com a alma diretamente, entendeu? Muitas vezes é a alma que tem que ser liberta dos pensamentos ruins, das feitiçarias, das manipulações, dos vícios, entendeu? Então, a pessoa pode estar na prostituição pesada. Se a pessoa der lugar ali, vai falar línguas estranhas. E olha que eu digo até mais, entendeu? Que isso é assunto que escandaliza pastores e igrejas, entendeu? Quantos pastores, irmãos, que estão com 2, 3 mulheres, saem de por exemplo, antigamente, quando os pregadores itinerantes estavam muito fortes no Brasil, olha quantos pregadores que a gente conhece a nível nacional que desviaram,
Descobriram que o cara pregava e ia cheirar cocaína no hotel, pregava e depois da pregação ali que Deus curou gente, tá? Libertou pessoas. O cara ia para um motel ficar com 4, 5 mulheres. Por que isso? Porque é algo que acontece no espírito da pessoa. Ele deixa Deus usar ele. E Deus usa, e depois a vaidade da alma do cara corrompe ele. Entendeu? Mas aí, como é que a gente faz? Irmão, tem um monte de gente na internet aí com dons, mas tu vê que o cara é lascivo. Ele usa o dom para auto se promover. E são esses, com esses você não precisa fazer nada, a não ser orar e pedir a Deus que traga arrependimento. Mas são esses que estão naquela lista de Mateus capítulo 7. Que quando chegar lá, mas eu profetizei, eu expulsei demônio no teu nome, eu fiz sinais, prodígios de maravilha, mas estavam praticando iniquidades. O que Jesus vai dizer? A palavra diz assim, que Jesus vai falar abertamente. O que é falar abertamente? É falar para todo mundo ouvir, é expor ele. Eu não vos conheço. Apartai-vos de mim. Vai para longe. Vocês que praticaram a iniquidade. Poxa, o cara estava praticando a iniquidade e estava sendo usado? Exatamente isso. Ou seja, hoje, para a gente andar com homens e mulheres de Deus, a gente não tem que ver só, porque a maioria vão assim, né, pelo dom. A gente não tem que olhar a pessoa só pelo dom, mas pelo fruto do Espírito. O que o pentecostal não consegue entender, irmão, até hoje, inclusive um dos vídeos que eu vou fazer para o canal, essa semana eu acho que eu vou fazer isso. Ano passado teve uma polêmica de um pastor em questionar um obreiro, tem até o vídeo baixado aqui para me fazer o comentário. Ele questionou, o pastor foi consagrar o obreiro e questionou ele. Ele ia ser diácono, né? Você está aí candidato para diácono, né? Sim, estou. Você já foi batizado com o Espírito Santo? Aí a outra pergunta do pastor foi: você acha que para ser obreiro, diácono no caso, tem que ser batizado com o Espírito Santo? E o cara vem com a esposa do lado e fala: não, sim, eu fui batizado com o Espírito Santo e acredito que o obreiro tem que ser batizado com o Espírito Santo. O vídeo é só isso. E a polêmica foi aí. Aí a questão é, o que é o batismo com o Espírito Santo? Vai ser tema de outra matéria também. Quem sabe a gente pode até falar nisso na próxima. Porque as pessoas confundem batismo com o Espírito Santo com a evidência de línguas estranhas. Tem gente batizada com o Espírito Santo que não tem a evidência de falar em línguas estranhas. E tem gente que eu acredito que não foi batizada com o Espírito Santo, mas tem a evidência de línguas estranhas. Porque o que significa a palavra batismo, irmão? Batismo significa mergulhar, submergir. Então, automaticamente, quando eu falo que alguém foi batizado com o Espírito Santo, eu estou falando que uma pessoa que mergulhou no Espírito Santo. Aí tu vai ver o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo tem os frutos que vão estar conectados ao caráter da pessoa. Eu não conheço uma pessoa, eu não vou discernir a pessoa se ela é cheia. Irmãos, vou resumir aqui. Ser cheio do Espírito Santo é carregar também o fruto do Espírito, não só os dons. Tem muita gente que tem o dom, fala línguas, revela, profetiza, cura, mas é um mau caráter, um sem vergonha, um vagabundo, um pedófilo, um assediador de mulher. Você tem que ter discernimento de espírito. Porque o discernimento de espírito, eu já estou dando outra aula, né? O discernimento de espírito não vai trazer para você só o discernimento de demônio, ou de anjo, ou se é Deus que está usando ou não. Você consegue discernir o espírito de outra pessoa. Então, para a gente andar com pessoas em relação aos dons, é isso. Eu me lembro muito tempo atrás de uma pregação do Marco Feliciano. Esses dias, né, eu gravei um vídeo falando sobre os gideões e tal. Eu me lembro de uma pregação do Marco Feliciano de que
ele, já contei isso também em pregações aí, um cara da macumba pesada, entendeu? Ele falou assim, você quer saber? Eu vou enganar esses crentes. Aí o macumbeiro foi para a igreja, irmão, ficou lá um tempão estudando como que o pastor falava, como que o pregador pregava, as palavras, ele decorou tudo. Aí ele falou assim, olha como é que eu vou enganar esses crentes. Ele ficou lá alguns meses fazendo isso. E aí começou a falar para o pastor, entendeu? Que queria ser obreiro, que queria ser pregador e tal, mas ele continuava na macumba, fazendo os trabalhos, recebendo os guias e tudo. E aí ele foi indo, até que um dia o pastor colocou ele para pregar, irmão. Diz que ele começou a pregar e o fogo desceu. Recebe poder e tal, e a pregação e tudo. E o povo recebeu, irmão. O povo entrou no fogo, no mistério, entendeu? O povo entrou no mistério. E quando o povo estava ali no mistério, rodando, e ai, meu Deus, é muita glória, é muito poder. Aí ele falou assim, agora eu vou falar para vocês a verdade, eu sou um macumbeiro. Eu faço macumba, eu faço despacho, eu faço isso, aquilo, outro, e vim aqui para desmascarar a hipocrisia de vocês. Só porque eu falei bem como vocês queriam que eu falasse, e o cara desceu uma mutamba. Isso aqui foi, e o Marco Felizano disse que foi real, numa igreja grandíssima lá em São Paulo. Foi um escândalo, irmão. Por quê? Não tinha ninguém para discernir o espírito daquele cara? Para discernir e desmascarar ele, que ele estava ali sendo usado mesmo pela vaidade da alma dele, pelo simples fato de querer enganar e passar os crentes para trás, não teve o pastor para ter o discernimento? Então tem muita gente assim, irmãos. Você tem que aprender a ter o discernimento do Espírito, porque tem muita gente que tem dons, e não dá para negar, entendeu? O cara prega bem, revela, dá profecia, faz, mas é um mau caráter, um sem vergonha. Ali demônios estão usando aquela pessoa. Eu já orei por pastores que caíram endemoniados. Deixa eu só fechar a porta aqui, pessoal. Eu já orei por pastores que manifestam demônios, entendeu? E não é que aquela pessoa não é um servo de Deus ou uma serva de Deus, é porque não passou por um processo de libertação, ou naquele momento ele está sendo muito atingido, muito atingida por demônios e está no nível de incorporar, entendeu? Então, Marcilene e todos os irmãos, isso é relativo, entendeu? Relativo por quê? Porque eu posso, se fosse no meu caso, eu posso ser conhecido como apóstolo e dizer, o cara que prega bem, o cara que ora, que expulsa demônio, mas eu entrar numa fase difícil da minha vida, ser abalado emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente, e eu começar a ceder. E daqui a pouco demônios entrarem na minha alma, tomarem conta de mim, a chegar a um ponto de um pastor vir cheio da unção e orar por mim, eu cair endemoniado. E não necessariamente eu estar desviado, ou sem ir para o culto, sem ir para a igreja, simplesmente eu ser bombardeado, entendeu? Por demônios. Acontece isso também, né? Felipe, diga o que tu quer falar, meu irmão. Hein, pastor? Hum, Quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, automaticamente ela desenvolve alguns. Como é que eu posso falar? Nossa, deu um branco aqui na cabeça. sentimentos, desejos. Não, como é que eu posso falar? Dons espirituais, né? Profecia, poder de profetizar na vida das pessoas, falar línguas estranhas, visões. E eu queria saber se, tipo, quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, todos esses dons se desenvolvem, ou alguma pessoa pode desenvolver um e não desenvolver outro, ou, ou não desenvolver nenhum. É Entendi. isso. Certo. O batismo com o Espírito Santo, pessoal, pode estar ligado a falar em línguas estranhas e não. É o que o Felipe quer saber. Eu posso ser batizado com o Espírito Santo e ter a evidência, a gente chama de evidência de orar em línguas. Como eu posso ter o batismo com o Espírito Santo e não ter a evidência, ou seja, não falar em línguas estranhas. Eu posso ter, aí isso serve para todos os dons. Eu posso ter o batismo com o Espírito Santo e começar a ter o dom de profetizar. Eu posso ser batizado com o Espírito Santo
e começar a orar pelas pessoas e as pessoas começarem a ser curadas, cura física, cura emocional, né? Então, o batismo do Espírito Santo, o que vai evidenciar que eu tenho o batismo com o Espírito Santo? A operação, os sinais, entendeu? A manifestação dos dons. Isso vai acontecer automaticamente, lembrando que os dons, esses manifestacionais que eu estou falando, eles são usados para o que for útil. Então eu posso carregar a evidência de que eu fui batizado com o Espírito Santo. Não estou com mais vontade de pecar, estou sentindo muita vontade de orar, de jejuar, de ler palavra, de buscar a Bíblia. Então essas coisas me mostram que eu estou mergulhado, estou submergido na vontade de Deus, em buscar a Deus. Então isso é um dos sinais de que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, porque eu fui mergulhado no Espírito Santo, agora eu quero me relacionar com o Espírito Santo. E nessa de eu querer, de eu estar mergulhado, eu estou com desejo de orar e ver os enfermos serem curados, e eu vou lá e faço isso. Não, estou com vontade de ver as pessoas sendo libertas de demônios, eu vou lá então e começo a fazer isso. Ou seja, não é necessário, Felipe e irmãos, que eu tenha o batismo com o Espírito Santo e vou operar em todos os dons. Pode ser que aconteça que um ou outro não se manifeste. Mas não que eu não deva buscar, eu posso buscar, como nós aprendemos na primeira aula, que nós devemos buscar com zelo. O que é buscar com zelo? Com fervor, com vontade, com desejo, esses dons. Mas pode acontecer isso, Felipe, de uma pessoa ter o batismo com o Espírito Santo e um dom ou outro não ser ativado naquele momento. A pessoa não fluir naquele dom naquele momento. Como línguas estranhas, entendeu? Tem gente que ora por cura, por libertação, expulsa demônio e nunca falou línguas estranhas. São dons, são coisas diferentes uma da outra, entendeu? Porém, o que a gente aconselha também, para mim, para o meu ministério, não é uma obrigação, a pessoa ter ou não ter, falar ou não falar línguas estranhas, entendeu? Para mim, tanto faz. O que a pessoa tem que ser é bom. Para um obreiro, inclusive, é bom de Bíblia, bom de palavra, sei lá, deixar Deus usar, com cura, com libertação, não quer dizer que a pessoa não está cheia do Espírito Santo. Então, isso, para quem vem do movimento pentecostal, é impensável, entendeu? E só para a gente concluir o raciocínio lá do obreiro, lá do diácono, do vídeo que eu estou falando, lá no vídeo fica bem claro que na mente daquele diácono e tanto do pastor que está perguntando é o seguinte: você quer ser obreiro? Inclusive a irmã Marcilene fez essa pergunta nas outras aulas, né? Que ela falou assim, que tem igrejas que só aceita consagrar a pessoa se ela falar em línguas estranhas. Que na cabeça dele, o batismo com o Espírito Santo é o próprio ato de falar em língua estranha. São coisas separadas, irmão. Coloca isso na sua cabeça, são coisas separadas. Uma pode seguir a outra. Eu posso ser batizado com o Espírito Santo e ter a evidência de orar em línguas? Posso, como não posso. Tem muita gente aí que está orando em línguas estranhas e é um mau caráter. Ele não tem o fruto do Espírito, ele não tem a evidência do batismo com o Espírito Santo. Então isso pode acontecer. Mas lá no vídeo, lá fica bem claro que eles têm essa cegueira espiritual. Que eles acham que não, para mim ser obreiro eu tenho que falar em línguas estranhas. Isso é antibíblico, entendeu? Isso é uma verdade manca. Tá bom que eu sei que falar em línguas estranhas, entrar no mistério, faz parte de ser cheio do Espírito Santo. Mas não quer dizer muita coisa, entendeu? Não quer dizer tanta coisa assim. Então é importante, que nem a Vanessa está falando, que é importante conhecer a palavra. Pessoal, mais alguma pergunta ou a gente finaliza aqui? Eu, quando sinto a presença do Espírito Santo, choro e não falo em línguas estranhas. Não é que a pessoa está sentindo, entendeu? Sim. Tem gente que sente arrepio, tem gente que sente um fogo, um desejo. Marcilene, pergunta novamente, guerreira. Não, é só ressaltando que eu fui batizada com o Espírito Santo logo depois que eu aceitei Jesus, lá na cidade de Vinhedo, né? Eu estava com
11 para 12 anos, e eu lembro que foi numa consagração, e o irmão veio e ele falou assim comigo, né, dirigido pelo Espírito Santo de Deus: eu vou te batizar, e isso é um revestimento para você, né? Então, eu acredito até hoje que o batismo com o Espírito Santo, além de tudo, toda essa guarnição que a gente está conhecendo e conhece, é um revestimento, né, para o crente. Posso cair, pessoal? Sim. Acho que caiu. ele saiu sem Uai, querer. cadê o dono da reunião, gente? Acho que caiu a conexão dele. Também acho, mas esperar um pouquinho. Isso, configuração ativa. Acho que caiu a conexão mesmo. Conseguiu concluir aí a pergunta? Ou locação? Porque minha internet caiu, deslogou aqui e voltei. Não, é rapidinho, de novo. Diga. Eu estava dizendo que quando eu aceitei Jesus, né, quando eu era mais menor, Uhum. eu estava com 11 para 12 anos, numa reunião de consagração, lá na cidade de Vinhedo. Sim. O irmão veio, que estava nessa consagração, eu lembro que eu estava ajoelhada, né, orando, e ele falou, botou a mão no meu ombro, eu nem abri o olho, né, na verdade, né, e aí ele falou, assim, no meu ouvido, que seria um revestimento. Deus estava me dando naquele momento um revestimento para as futuras batalhas que eu ia ter, né? Então, eu acredito até hoje que o batismo com o Espírito Santo, além dessa guarnição que a gente conhece, tudo isso que a gente tem vindo ao nosso conhecimento, ele é um revestimento do crente, né? Sim, sim, com certeza. Ele é um revestimento, né? Inclusive, eu esqueci de anotar essa parte aí, mas pode colocar aí também, pessoal, que faz parte desse pacote, né? Porque Jesus, ele tinha feito a promessa e dito assim, ó, ficai em Jerusalém até que do alto sejai-vos revestido de poder. E o que foi esse revestimento? Foi o ato deles falarem línguas estranhas, conceito da nevoar, tudo, ou seja, dentro dessas qualidades também de línguas estranhas, o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar línguas estranhas, também é um revestimento de poder, tá? Então, mais uma coisa para ser adicionada. Mas é isso mesmo, irmã. Glória a Deus. Pessoal, mais alguém quer perguntar alguma coisa ou a gente finaliza? Pode ficar à vontade aí. Se vocês têm dúvida, pergunta. Senão a gente finaliza. Acho que deu, né? Semana que vem, segunda-feira que vem, a gente tem outra aula e a gente fala outros assuntos. Então, gente, vamos finalizar. Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa aula, por esse momento, que o Senhor encha-nos de ti, com glória, com poder, com unção, com autoridade, com as bênçãos, Pai. Nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar e te pedir, Pai, que esse poder, essa unção se estabeleça na vida de cada um desses irmãos, obreiros e obreiras, para que eles possam usar esses dons conforme a utilidade, como arma, como ferramenta de batalha espiritual, como ferramenta da sua vida diária, porque hoje nós aprendemos aqui que aquele que ora em espírito ou ora em línguas, ele edifica a si mesmo, que cada um cresça em glória, em unção, em tamanho de níveis, de expressões de poder,
Que eles fluam, Senhor, na intensidade da tua glória. Dê aos dons, ativa no espírito de quem não tem, todos os dons, meu Pai. E que eles possam ser usados, meu Pai, para a excelência e edificação da igreja. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês. E até a Amém. próxima aula. Amém. Fiquem com Deus.